Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Emerson, professor de Física, e bem-vindos ao nosso último episódio da nossa série. Aê! Uhul! Nesse nosso último episódio, iremos responder a seguinte pergunta: é possível criar uma máquina do tempo? Para que possamos dar início a essa discussão, a gente tem que tirar um pouquinho da nossa cabeça que uma máquina do tempo é necessariamente uma máquina palpável a nós. Então, para que você faça essa reflexão agora, eu vou precisar que você retome alguns conceitos vistos nos últimos episódios, dentre eles ponte de Einstein-Rosen, os famosos buracos de minhoca, e a relatividade geral de Einstein. Vamos imaginar a seguinte situação. Imaginem um observador que ele consegue viajar dentro de uma determinada nave espacial na velocidade da luz. A partir do momento que ele viaja na velocidade da luz, ele deforma o local onde ele está andando, ele deforma a nossa malha do espaço-tempo. A partir do momento que temos essa deformação, o tempo para esse observador passa mais lentamente. Claro, passa mais lentamente para ele em relação a um outro observador que estivesse aqui na Terra. Claro, temos sempre que adotar um referencial. Aí você pode me perguntar assim, mas nossa, a gente já colocou alguém para viajar na velocidade da luz? Não. O nosso grande problema hoje, pessoal, é que a gente não tem tecnologia suficiente para isso. A gente não consegue acelerar uma pessoa na velocidade da luz, apenas partículas. Vocês se lembram de um local onde isso acontece muito? Exatamente, o colisor de hadrons, o nosso famoso LHC, discutido em episódios anteriormente, em que nós temos a aceleração de partículas como prótons, por exemplo, na velocidade da luz. Então vamos imaginar que nós pudéssemos colocar um observador para viajar nessa velocidade. Vamos imaginar que temos essa tecnologia. O que vai acontecer? Esse observador está sentindo o tempo passar mais devagar para ele, certo? Então, depois que ele fizer esta viagem e ele retornar à Terra, ele estará mais jovem do que a pessoa que passou esse tempo na Terra, pois para ele o tempo passou mais devagar. Ou seja, quando ele voltou para a Terra, é como se aqui ele tivesse viajado para o futuro, pessoal. Então a máquina do tempo é representada pelo quê aqui? Pela nave. Então a nave onde esse observador viaja seria a máquina do tempo dele. Então, respondendo, é possível criar uma máquina do tempo nesse formato para que possamos ir para o futuro? Não, pois não possuímos tecnologia suficiente para acelerarmos um corpo como o corpo de uma pessoa na velocidade da luz. Agora vem o questionamento. Você está falando até agora, professor, de ir para o futuro, mas e para o passado? Acreditamos que a resposta para essas viagens no tempo, para o passado, sejam as pontes de Einstein-Rosen, os nossos famosos buracos de minhoca. Como vocês já sabem, os buracos de minhoca eles vão interligar dois locais da malha espaço-tempo. Agora vamos se colocar numa outra situação. Imaginem que temos uma estrela supermassiva, uma estrela muito maior do que o nosso Sol, que esteja colocada em algum lugar da nossa malha espaço-tempo. Concorda que, por ela ter uma esmagadora gravidade, você tem uma esmagadora deformação do espaço-tempo? Pois bem, sabemos que para um observador que viajar próximo a essa estrela, para ele o tempo estará passando mais devagar. Então agora, outro exercício de imaginação. Colocamos um buraco de minhoca nessa região deformada próxima a essa estrela. Então, um observador que estivesse nessa região e fosse entrar no nosso buraco de minhoca, para ele o tempo estaria passando de uma maneira distinta, estaria passando mais lentamente. A partir do momento que esse observador atravessasse esse nosso buraco de minhoca e chegasse, por exemplo, no outro ponto da nossa galáxia, lá do outro lado, esse outro lado não tem uma estrela supermassiva próximo à saída desse buraco de minhoca. Isso significa que lá o tempo já está passando de forma diferente. Mas quanto diferente, né? Bom, esse cara pode estar num momento do passado, pois para ele, na entrada, o tempo estava passando de uma forma mais lenta. Então significa que se pudéssemos atravessar um buraco de minhoca que estivesse colocado próximo a um grande campo gravitacional, nós poderíamos ir para o passado. Então a sua máquina do tempo aqui seria a nossa ponte de Einstein-Rosen, seria o nosso buraco de minhoca.
Lembra que eu falei no começo do episódio que a gente tinha que desconstruir essa análise de que uma máquina é exatamente um maquinário? Então pronto, suas viagens no tempo estão estabelecidas. Uma nave que viaja na velocidade da luz te levaria para o futuro e a travessia de um buraco de minhoca próximo a uma estrela supermassiva poderia te levar para o passado. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa série. Espero que vocês tenham gostado muito. E a gente se vê por aí.